Prezados e diletos ouvintes, telespectador, já estamos chegando com a palavra de Deus, dita no seu tempo. Quem vos cumprimenta, seu amigo Messias Fernandes. Eu estou com minha Bíblia aberta, aqui no livro de São Marcos, no capítulo 9 e versículo 14, que diz a respeito de um jovem lunático. A Bíblia diz: e quando aproximou-se dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e algum escriba que disputava com eles. E logo a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou ao escriba o que é que os discutia com eles. E a multidão respondeu e disse: Mestre, trouxe o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que apanha, despedaça e escuma e range os dentes. E vai secando, e disse aos seus discípulos que expulsasse, e não puderam. E ele respondeu e disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrerei? Ainda trazei-mo. E trouxeram. E quando ele viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo que sucede isto? Ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo, surdo, eu te ordeno, sai dele, não entra mais nele. E ele, clamando, agitado, com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, e ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos perguntou à parte: por que não puderam nós expulsar? E disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Meu amado e prezado ouvinte, nós podemos aí realizar a leitura da palavra de Deus. Está dizendo a respeito de um jovem. Este jovem, o tema da leitura é o jovem lunático. Nós sabemos que a palavra lunático quer dizer que aquela agitação era de acordo com a lua. E vemos a preocupação daquele pai que foi ao encontro do Senhor com aquele moço. E nós podemos observar que quem tem na família alguém que é atormentado por espírito maligno, essa família não tem paz, não tem alegria. Essa família vive momento de terror. Por quê? Porque na família tem alguém que está possesso de demônio. E aquele pai estava vivendo um drama muito difícil. E foi ao encontro dos discípulos do Senhor Jesus. E os discípulos não puderam expulsar os demônios daquele moço. E houve ali um movimento tão grande, porque a multidão concorria para poder ver aquele movimento ali,
quando aquele espírito estava ali no corpo daquele moço, com aquela agitação tão grande, e ali chegou o Senhor e perguntou, os escribas também estavam presentes ali, e perguntou aos discípulos, o que discute com eles? E uma da multidão respondeu, mestre, eu trouxe o meu filho que tem um espírito mudo. Este onde quer que apanha, despedaça, escuma, arranja os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos, eles não puderam expulsar. Eu trouxe o meu filho aqui, eles não puderam expulsar. E o Senhor Jesus disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós vão sofrer? Traz o menino aqui, traz o moço para mim. E ali o Senhor, aquele pai de família, trouxe aquele moço até na presença do Senhor Jesus. E o Espírito, vendo a presença do Senhor Jesus, agitou com violência e, caindo endemoniado por terra, revolvia espumando. E Jesus perguntou para o pai, quanto tempo há que sucede isso com seu filho? E disse, desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda. Veja, meu prezado ouvinte, que muitas vezes uma pessoa que ela está possessa de demônio, o demônio faz isso tudo com a pessoa. Era o modo que estava acontecendo dentro daquela casa, aquele moço se atirando no fogo, dentro da água, para poder destruir aquele corpo. Mas ali estava o Pai falando com o Salvador Jesus. Se tu pode fazer alguma coisa, ajuda-nos, Senhor. Ajuda nós, porque nós estamos sofrendo demais com esse moço. E Jesus disse, se tu pode crer, tudo é possível aos que crê. Veja bem, meu prezado ouvinte, muitas vezes o milagre está no crer em Deus. Se tu pode crer, tudo é possível aos que crê, diz o Senhor. Tudo é possível aos que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrima, disse, eu creio, Senhor. Ele já estava chorando, aquele pai. E eu creio. Ajuda a minha incredulidade. E eu estou confiando na libertação do meu filho. E Jesus, vendo que a multidão concorria para poder ver aquela cena, Jesus repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo, surdo, e eu te ordeno, sai dele, e não entra mais nele. Ali era um espírito mudo e surdo, que estava naquele jovem. Mas ali o Senhor repreendeu aquele espírito e falou, não entra mais nele. E ele, clamando, agitado, com violência, saiu e ficou o menino como morto. De tal maneira que muito dizia, o menino morreu, o menino está morto. Mas Jesus tomou pela mão e ergueu, e ele se levantou. Jesus tomou ele pela mão e se levantou. Ali já estava o menino liberto pelo poder
do Senhor Jesus. Veja bem, meu prezado ouvinte, nós sabemos que esta geração que nós estamos vivendo, quantas pessoas que são atormentadas por espírito imundo, quantas pessoas que muitas vezes não percebem que tudo que acontece dentro do próprio lar, dentro da própria família, isso aí são legiões de demônios que muitas vezes está fazendo tudo isto. Quem sabe eu estou falando com pessoas que você tem na sua família, pessoas que se agitam com o espírito mal, e você muitas vezes fica procurando benzedor, macumbeiro, para muitas vezes tirar o espírito que está aí na vida desta pessoa, da sua família. Saiba que o Senhor Jesus falou: se crer, tudo é possível aos que creram no Senhor, para haver uma libertação. E você também pode crer no poder de Deus para ver a libertação a favor dessa pessoa, da sua família, que você tem aí na sua casa, que você nota que não é uma presença normal, é uma presença diabólica. E aquele mesmo Jesus do passado falou: aqueles que crerem em mim fará as mesmas obras que eu faço, ainda fará maior do que esta, porque eu vou para o meu Pai. E em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, e se beberdes alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum, e colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. E no nome de Jesus pode acontecer a libertação em favor aí do seu ente querido, dessa pessoa que você tem notado que tem tido presenças de obra de macumbaria, de obra diabólica. Agora os discípulos de Jesus na sua casa foram ter um diálogo com Jesus, porque eles fizeram o que podia com aquele moço, expulsando aquele espírito, mas não puderam. Aí foram ter um diálogo com Jesus. Como está escrito no versículo 29, capítulo 9, 29, ou seja, 28. Quando entrou em casa, os seus discípulos perguntaram em parte: por que não podemos nós expulsar? E disse: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então veja bem, meu prezado ouvinte, não é dizer que a pessoa vai expulsar um espírito sem ele estar preparado. A pessoa tem que ter consagração, ter oração. Se não tiver consagração na sua vida, não adianta desafiar um espírito mau. Jesus mandou aquele espírito mudo e surdo sair daquele jovem. Daquele espírito obedeceu. Por quê? Porque ele estava em oração e jejum. A Bíblia diz que ele passou 40 dias e 40 noites em oração e jejum no monte. Então, ele estava ali determinando a libertação, porque ele também estava dentro do padrão de um homem de Deus, um padrão de fé, um padrão de dedicação com as coisas do Pai. Que Deus que te abençoe, que o Espírito Santo fale no seu coração aquilo que os nossos minutos não permitem mais nós continuarmos falando. Que Deus que te abençoe onde quer que você esteja neste momento. Que você também possa fazer como aquele pai, não duvidar do poder de Deus, mas crer que Ele pode fazer tudo na sua vida e na vida também de toda a sua família. Que a paz do Senhor fique no seu coração
despede Messias Fernandes, prometendo Deus, no próximo vídeo estaremos de volta. Que Deus que te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.